E se a maneira certa de lutar contra o nervosismo fosse simplesmente parar de lutar? Parece contraintuitivo, né? Mas é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, a estratégia do yoga. Uma abordagem que troca a força bruta pela sabedoria e por uma espécie de rendição estratégica. E a chave para entender essa estratégia é o que a gente chama aqui de lógica da conexão aplicada. A ideia é bem simples. Vamos conectar a causa profunda desse sofrimento com uma solução prática que pode de verdade transformar a maneira como uma pessoa lida com a ansiedade. Pensa nessa frase: uma fieira de torturas subjetivas, íntimas e inenarráveis. É pesado. Mas ela captura perfeitamente o que é o nervosismo crônico. Não é um incômodo qualquer, não. É um sofrimento profundo que acontece aí dentro. E para a gente sequer pensar em cura, o primeiro passo é entender a dimensão real dessa batalha interna. Então, para começar, vamos usar o que chamamos de a visão da coruja. É aqui que a gente vai entender o porquê da coisa, qual é a filosofia, a raiz desse sofrimento que parece deixar a vida tão pesada. Bem, a experiência de quem vive nesse estado é basicamente essa, a de carregar um fardo o tempo todo. Sabe, é aquele sentimento de que tá faltando alguma coisa, algo essencial. E isso transforma a vida num esforço que parece que nunca acaba. É exaustivo. E olha só que interessante, essas características elas se alimentam umas das outras. É um ciclo, a pessoa está sempre em guarda, como uma sentinela, né? Isso, claro, causa um desgaste absurdo contínuo. Aí vem a fadiga, o cansaço, mas a pessoa não consegue descansar por causa da tensão. E para piorar, a mente entra numa espiral, uma agitação que não para, fazendo tudo em volta parecer uma ameaça. E aqui a gente chega no ponto central. O problema, no fundo, não é o mundo lá fora. É a forma distorcida como a pessoa se avalia, como ela se enxerga. A batalha, ela é toda interna. A fonte de todo esse sofrimento é a própria mente. E essa batalha interna não fica só na cabeça, não. Ela tem consequências físicas bem reais. É o que chamamos de enfermidade psicogênica. Sabe o que é isso? É quando a mente, por causa da tensão, cria sintomas físicos que assustam de verdade, tipo um ataque cardíaco, um coração disparado, mesmo que o coração em si esteja perfeitamente saudável. Isso só mostra como mente e corpo estão totalmente conectados. Ok, então já entendemos a dimensão do problema, certo? Agora vamos para a solução. É a hora da estratégia do polvo. Esse é o nosso pilar da conexão. Pensa num polvo. Ele usa os tentáculos de forma inteligente, adaptável. É exatamente o que a gente vai fazer. Vamos conectar várias táticas para criar um plano de ação para vencer sem precisar lutar. E para enfrentar um inimigo, ajuda muito dar um nome para ele. Nesse caso, o nome é a coisa. É um apelido, claro, mas é para descrever aquele caos interno, sabe? Aquela crise de pânico ou ansiedade que parece tomar conta de tudo e deixa a pessoa se sentindo completamente impotente. E a coisa funciona num ciclo vicioso. Presta atenção. Tudo começa com os sintomas, que geram medo. O medo, por sua vez, gera tensão. A tensão piora os sintomas. E os sintomas, agora piores, transformam aquele medo inicial em pânico total. É uma armadilha perfeita que se alimenta dela mesma. E qual é o combustível que liga esse motor? É a autossugestão negativa. É aquele pensamento que aparece: lá vem ela de novo, agora eu tô frito. Essa simples frase se torna uma profecia que se cumpre, porque o medo e a tensão que esse pensamento gera são exatamente o que a coisa precisa para entrar em ação. Então, fica claro que a estratégia normal de lutar de frente, de resistir, só piora as coisas. A estratégia do yogi, chamada de ahimsa, ou não reação, é o exato oposto. Olha a diferença. Em vez de resistência frontal, a ideia é não lutar contra os sintomas. Em vez daquele esforço heróico, é não resistir. Ao invés de aumentar a tensão, a proposta é relaxar, se esquivar. É trocar o medo de ser impotente pela, acredite, pela força da entrega. E essas analogias da natureza são perfeitas para entender isso. Pensa num nadador que é pego por uma correnteza forte. Se ele tentar lutar contra ela, de frente, ele vai se afogar. O nadador sábio faz o quê? Ele se deixa levar, usa a força da própria correnteza para chegar num lugar seguro. A mesma coisa com um cavaleiro num cavalo disparado. O cavaleiro hábil, ele guia a corrida do cavalo suavemente até o bicho se cansar. É genial. E aí está o paradoxo, que é o coração dessa estratégia. A vitória não vem da luta,
Vem da rendição. Quando esse adversário interno não é nem combatido, nem temido, ele meio que se sente desmoralizado. Ele pede a força e te deixa em paz. Ok, com uma estratégia definida, a gente chega no nosso último pilar, o escudo da mente. É aqui que a gente transforma toda essa sabedoria em prática. É o como. Como a gente usa essa ideia no dia a dia para blindar a mente e finalmente encontrar um pouco de paz. E o primeiro passo de todos é a autoconsciência, é olhar para dentro. Então, antes da gente continuar, uma pergunta para refletir. Será que a gente consegue reconhecer os sinais da tensão no nosso próprio dia a dia? Dá uma olhada nessa lista. Voz que fica meio metálica, aguda, pressa para andar, falar, comer sem necessidade nenhuma, movimentos automáticos, tiques, sabe, tipo batucar os dedos, ou aquela simples incapacidade de manter o corpo quieto. Tudo isso são sinais claros de que o corpo e a mente estão num estado de alerta constante e desnecessário. E aqui está o ponto-chave. Só o fato de identificar a tensão já é a primeira e talvez a maior defesa contra o estresse. A consciência é o primeiro passo para a liberdade. Afinal, a gente só consegue mudar aquilo que a gente percebe, né? E qual é a ferramenta para desarmar essa tensão? É o estado exatamente oposto a ela, o relaxamento. E veja bem, relaxar não é preguiça. É a ferramenta terapêutica natural mais eficaz que existe para acalmar a mente e o corpo, para devolver o equilíbrio. Esse gráfico deixa tudo bem visual. Olha só a diferença. No estado de tensão, a atividade dos músculos e dos nervos está lá em cima no máximo, e o repouso mental, quase zero. Agora, quando a gente relaxa, o jogo vira completamente. A atividade neuromuscular despenca e isso abre espaço para o repouso mental finalmente acontecer. E o objetivo final aqui não é só conseguir relaxar por 5 minutos. É cultivar um novo estado de ser. É aprender a viver com menos esforço, se livrar do fardo inútil da tensão crônica e simplesmente passar pela vida de um jeito mais leve, mais sereno. E é aqui que a gente conecta tudo. A visão da coruja nos deu o porquê. A estratégia do polvo nos deu o plano. E o escudo da mente nos deu o como, a ferramenta. Juntos, isso forma um sistema completo. Agora, a missão é essa: conectar o que se sabe para transformar o jeito de agir. E só para lembrar, este conteúdo foi preparado para ser consumido tanto em áudio quanto em vídeo. É perfeito para aprender enquanto se exercita, dirige ou trabalha. O importante é que essa conexão com as ideias se encaixe na rotina, do jeito que fizer mais sentido. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.